Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 10 de novembro, terça-feira, vamos dar continuidade então à nossa viagem com o Evangelho pelas páginas dos Atos dos Apóstolos. Temos hoje no capítulo 12, que vamos meditar, o ápice e o final da missão de Pedro no livro dos Atos dos Apóstolos. É também o fim da primeira etapa da história da Igreja, até agora centralizada em Jerusalém e no mundo judaico. Jerusalém permanecerá como centro simbólico, mas o novo centro real será Antioquia na Síria, de onde o Evangelho se irradiará pela Ásia Menor e Europa, graças principalmente à atividade missionária de Paulo. Atos, capítulo 12, é construído sobre o tema da perseguição, selo distintivo daqueles que seguem o caminho de Jesus. O peso da narração, porém, recai sobre o tema do julgamento. Os perseguidos por causa do testemunho são libertos e salvos, mas os perseguidores são julgados por Deus e condenados. É nessa dinâmica que o Evangelho se espalha e as comunidades se multiplicam. Façamos então a nossa oração. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender vossa palavra, a testemunhar como as primeiras comunidades cristãs que a vida é missão, dom e compromisso. Que os encontros que faremos percorrendo as páginas dos Atos dos Apóstolos ajudem a cada um de nós a ser testemunha profética do Evangelho, numa igreja em saída de discípulos e missionários, em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, quero assumir a missão de construção do vosso reino. Envia-me. Amém. O texto, então, hoje é o capítulo 12, que tem 25 versículos. Diz o seguinte: Neste tempo, o rei Herodes começou a perseguir alguns membros da igreja e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender também Pedro. Eram os dias da festa dos pães sem fermento. Herodes o prendeu e o lançou na prisão, encarregando para guardá-lo 16 soldados, divididos em 4 grupos. A intenção de Herodes era apresentar Pedro ao povo logo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era vigiado na prisão, a igreja orava intensamente a Deus em favor dele. Estava próximo o momento de Herodes apresentar Pedro ao povo. Nessa mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados. Estava preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam diante da porta. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. O anjo tocou o lado de Pedro e o acordou, dizendo: Levante-se depressa. E as correntes caíram das mãos dele. O anjo lhe disse: Aperte o cinto e calce as sandálias. Ele assim o fez, e o anjo continuou: Vista o manto e siga-me. Ele saiu e o seguia, sem saber se era real o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava estar tendo uma visão. Passaram então pela primeira e segunda guarda. Chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se por si mesmo para eles. Saindo, seguiram por uma rua, e de repente o anjo desapareceu. Então Pedro, voltando a si, disse: Agora sei que de fato o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu queria fazer comigo. E tendo compreendido, foi para a casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos. Aí muitos estavam reunidos e oravam. Bateu à porta de entrada e uma empregada chamada Rode foi abrir. Ao reconhecer a voz de Pedro, ficou tão contente que nem sequer abriu a porta. Em vez disso, entrou correndo para contar que Pedro estava diante da porta. Eles disseram: Você ficou louca? Mas ela insistia que era verdade. Então disseram: Deve ser o anjo dele. E Pedro continuava batendo. Quando finalmente abriram e o viram, ficaram espantados, fazendo com a mão sinal para que ficassem calados. Pedro lhes contou como o Senhor o havia tirado da prisão e disse ainda: Contem isso a Tiago e aos irmãos. E saindo daí, seguiu para outro lugar. Ao amanhecer, a confusão não foi pequena entre os soldados. O que teria acontecido com Pedro?
Herodes mandou buscá-lo e, como não o encontrassem, interrogou os guardas e ordenou que fossem executados. A seguir, desceu da Judéia para Cesareia, onde permaneceu algum tempo. Herodes estava muito irritado com os tírios e sidônios. Então eles, de comum acordo, se apresentaram diante de Herodes após convencerem Blasto, o camareiro real. Pediam a paz, já que a região deles recebia mantimentos do território do rei. No dia marcado, Herodes vestiu-se com os trajes reais, tomou seu lugar na tribuna e fazia um discurso, quando o povo começou a aclamar. É a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu Herodes, porque ele não glorificou a Deus, e, comido por vermes, morreu. E a palavra de Deus crescia e se difundia. Depois de realizar seu ministério em Jerusalém, Barnabé e Saulo voltaram levando consigo João, também chamado Marcos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Herodes aqui é o rei Agripa I, neto de Herodes o Grande. Fora educado em Roma e, como amigo de César e dos romanos, agraciado com a realeza e plenos poderes sobre a Palestina, chegou com a dignidade de rei pela Páscoa do ano 41, e é provável que tenha logo iniciado a perseguição dos cristãos. Por quê? Agripa queria granjear a amizade dos judeus, fazendo-os esquecer que ele era de origem idumeia e amigo dos romanos. Um dos expedientes foi de perseguir os cristãos, que já não eram benquistos pelos judeus. É a primeira vez que os apóstolos são perseguidos. A Páscoa, os pães ázimos, os pães sem fermento, lembra a mesma circunstância da perseguição de Jesus. É claro que Agripa pretendia matar Pedro, como fizera com Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. A situação é difícil e tensa. Pedro é preso, talvez na prisão do Palácio Real, e guardado por 4 turnos de 4 soldados cada um. 2 ficam na cela, acorrentados ao prisioneiro, e 2 ficam fora. Segurança absoluta. Enquanto isso, a comunidade reza por Pedro. O que irá acontecer? O relato da libertação de Pedro tem todas as cores de um relato popular que sempre insiste no maravilhoso. É claro que, historicamente, Deus deve ter agido através de agentes humanos aqui encobertos pelo anjo do Senhor, que é uma forma de falar do próprio Deus em ação. Os pormenores visam a salientar a iniciativa e o poder de Deus. Pedro não faz nada, apenas dorme e obedece às ordens do anjo. São 3 ordens. A primeira lembra o primeiro livro dos Reis, capítulo 19, de 5 a 7, quando o anjo socorre o profeta Elias. A segunda e a terceira lembram o Êxodo, capítulo 12, versículo 11, a noite da libertação no Egito. Tudo isso mostra que o Deus libertador continua em ação na história, libertando seu povo. Aqui é o êxodo de Pedro para a liberdade. Só depois Pedro toma consciência do acontecido. Agora sei que o Senhor de fato enviou seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu queria me fazer. Para onde ir? Para a casa de uma das comunidades. Naquele tempo, as comunidades se reuniam nas casas maiores. Maria aqui é provavelmente a chefe da comunidade que se reúne em sua casa. É noite e a comunidade está ali rezando. Quem está nos acompanhando já há mais tempo nessas reflexões deve se recordar muito de Maria, a mãe de João. E também deve se recordar de Rosa, a empregada. Ela que ficava junto à porta, no muro que cercava a casa. Os detalhes também lembram o capítulo 24 do Evangelho segundo Lucas. Rosa vai anunciar à comunidade que Pedro está ali, mas as pessoas não querem acreditar. E por fim, ficam espantadas como os discípulos quando encontram Jesus ressuscitado. O que aconteceu com Jesus acontece agora com seus seguidores. Pedro apresenta o seu testemunho, certamente para fortalecer a comunidade. Depois dá a ordem: contem isso a Tiago e aos irmãos. Trata-se de Tiago, irmão do Senhor, que daí por diante será o chefe da igreja de Jerusalém. Pedro vai para outro lugar,
não sabemos qual, talvez Antioquia ou Roma, voltará no concílio de Jerusalém, que nós vamos refletir no capítulo 15. Quanto aos soldados, conforme o previsto em tais circunstâncias, sofrem a pena que caberia ao prisioneiro. A última palavra é sempre a de Deus, e não a do perseguidor. Novamente temos aqui um relato popular para mostrar o destino dos poderosos deste mundo que pretendem ser senhores da história, usurpando o lugar de Deus. Isso nós podemos ver no capítulo 3 de Gênesis, capítulo 14 de Isaías, no capítulo 28 de Ezequiel. O que terá acontecido realmente? Agripa reinou pouco tempo, de 41 a 44, e certamente mantinha uma política de severos boicotes comerciais. Conforme Lucas, a aclamação blasfema dos aduladores aconteceu quando Agripa recebia os representantes de Tiro e Sidônia. Conforme o historiador judeu Flávio Joséfo, porém, isso aconteceu numa festa em que o rei apareceu todo refulgente e vestido de prata. Nessa mesma festa, Agripa se sentiu mal e morreu 5 dias depois com dores nas vísceras. O relato popular juntou todos os fatos para mostrar que com Deus não se brinca. Cedo ou tarde, o poderoso perseguidor é tragicamente sentenciado como Antíoco Epífanes, em 1 Macabeus, capítulo 9, nos versículos 4 a 28. A nota final de Lucas frisa que, apesar de tudo, a palavra continua a se espalhar, multiplicando as comunidades. A menção de Barnabé e Saulo já tem em vista a continuação do livro, que tratará da expansão missionária. A João Marcos, filho de Maria, é mais tarde atribuído o evangelho que leva o seu nome. Então hoje nós somos convidados a refletir sobre a perseguição que os cristãos sofreram e continuam a sofrer. Quantos ainda são perseguidos? Quantos ainda são mortos por causa do evangelho? Então é preciso de fato estarmos em sintonia de oração, em comunhão com tantos cristãos que pelo mundo estão a sofrer, estão de fato vivendo essa perseguição por causa da justiça. Que nós possamos neste dia fazer nossa oração em comunhão com todos os missionários, com todos aqueles e aquelas que sofrem perseguição neste momento. E também nós somos chamados a, como Pedro, reconhecer que Deus age na nossa vida. Deus está sempre agindo entre nós. Deus está presente em cada momento de nossa vida. Agora sei que o Senhor de fato enviou seu anjo para me libertar. Quantas e quantas vezes Deus também continua a enviar seus anjos a nos libertar de tantas prisões, que nós possamos obedecer, seguir as orientações de Deus, que através de anjos continua a nos guiar. Anjos que talvez, e muitas das vezes provavelmente, são pessoas do nosso convívio cotidiano, as quais Deus ilumina e nos mostra verdadeiramente o caminho. Que nós possamos acolher então essa palavra de Deus que vem até nós através de homens, de mulheres que, inspirados, nos mostram a direção, nos mostram o caminho a seguir. Hoje à noite nós teremos então a nossa live. Conto muito com a presença de todos vocês. Vamos fazer deste momento um momento de aprofundamento desse nosso estudo, dessa nossa reflexão. Ao longo da live você pode apresentar suas questões, suas dúvidas, também fazer seus comentários. A professora Mariana, que é de Juiz de Fora, estará nos ajudando a entender os dons, o dom das línguas, o falar em língua, a glossolalia. Que Deus então possa nos conceder uma noite muito boa no dia de hoje, uma noite de reflexão. A nossa live será transmitida no canal dos Franciscanos de Santa Maria dos Anjos no YouTube. A seguir, eu envio para vocês o link. Basta clicar no link que você poderá, às 7h30 da noite, estar então acompanhando a nossa live. Que o Senhor Deus, fonte de amor e bondade, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.